Nesse vídeo você vai saber tudo sobre o fone de ouvido da Philips, o SHB2505, um fone de ouvido True Wireless Bluetooth da Philips. Raul, eu sou o professor Mauri e hoje eu vou compartilhar com vocês um pouco da minha experiência com esse fone de ouvido. Eu utilizei ele durante vários meses para poder passar aqui a minha opinião para você. Quero começar falando do design da base de carregamento do fone de ouvido. Isso mesmo, essa caixinha aqui é uma base de carregamento. Colocou o fone aqui dentro, ele vai ser carregado. Seu acabamento é todo de plástico. E uma coisa que acabou me chamando bastante atenção no passar, no decorrer do uso, é que o acabamento do plástico da base e o da tampinha são diferentes. Tanto que eles mudaram de cor, a parte de cima ficou com um tom mais amarelado do que a parte de baixo que continuou branca. Isso pra mim é um defeito, do produto. Eu acho que a Philips poderia ter caprichado um pouquinho mais nisso. Mas isso obviamente não influencia no uso do produto, tá? É só uma questão estética. Já o tamanho da caixa, dos fones que eu testei dessa categoria, essa é a maior caixinha que tem. Isso obviamente acaba incomodando um pouquinho no dia a dia, no uso. Às vezes você quer carregar o fone no mesmo bolso do celular e isso vai incomodar um pouco. Não que seja um grande problema, tá? Mas comparando com o restante do mercado, ela é um pouco maior. Então já fica aqui também meu convite para você que quer conhecer fones de ouvido dessa categoria. Aqui no canal nós temos reviews desses produtos. Vou deixar já a primeira dica aqui para você no card. A tampa da caixinha ela é imantada, então o que garante para você que a tampa está fechada. Isso é bem legal e também ela não vai abrir por qualquer motivo. Na parte da frente nós temos 4 furinhos, que são os LEDs indicadores para te mostrar quando tem bateria na caixinha, quando ele está carregando o seu fone de ouvido, esse tipo de coisa. Já na parte de trás nós temos o conector do micro USB. Você vai utilizar essa entrada para recarregar a sua base. Então você vai manter a bateria dela carregada através dessa entrada micro USB para ela ter bateria suficiente para recarregar o seu fone de ouvido. E o fato de ser micro USB, na minha opinião, é uma desvantagem, já que hoje a grande maioria dos telefones já estão saindo de fábrica com USB tipo C. Ou seja, você vai ter que carregar 2 cabos com você, Philips? Podia ter colocado o USB tipo C aqui também. Eu sei que é mais caro e tudo mais, mas isso faz diferença, O usuário não precisa carregar 2 cabos, o do celular e a da caixinha do fone de ouvido. Podia ser um cabo só. Ou a Philips desenvolveu esse aparelho pensando na galera que tem às vezes um celular um pouco mais antigo, Que utiliza ainda esse padrão de USB. Então, de qualquer maneira, verifica aí se isso vai te atender. Se você gosta desse mercado de tecnologia ou quer entender o porquê as empresas tomam esse tipo de decisão, por que colocar o USB-C ou o micro USB, nós temos um podcast aqui no canal onde a gente debate esse universo. Então eu vou deixar aqui no card para você a playlist do Update, nosso podcast de tecnologia. Indo para o design do fone de ouvido, ele é de plástico, ele é simples, mas ele é funcional. E a Philips fez a lição de casa, eles estão mandando na caixinha, junto com o aparelho, 3 silicones da entrada intra-auricular para você escolher o tamanho ideal para você. E fica a dica, escolha o tamanho ideal, faça o teste, verifique qual é o ideal para você. Isso varia de pessoa para pessoa, isso vai trazer mais conforto e qualidade de áudio. Isso pode variar, inclusive, de uma orelha para outra, tá? Então verifica as duas. Você pode ter uma orelha média de um lado, grande da outra, então vê direitinho. E também ele tem aqui esse suporte de fixação na orelha, que também é de silicone, mas desse suporte eles mandam apenas um. No começo eu até fiquei preocupado, Putz, e se estragar, o que vai acontecer? Eu até tirei o silicone para ver se eu consigo usar o fone de ouvido sem esse suporte e dá para usar numa boa, beleza? Obviamente o suporte vai trazer mais segurança, uma fixação melhor na sua orelha, mas se rasgar por algum motivo, você não vai perder o seu fone de ouvido. Temos aqui o botão físico de interação. Com um toque você dá play e pause ou atende chamadas. Isso tanto faz se é do lado direito ou esquerdo. Com 2 toques você aciona a sua assistente virtual, também direito ou esquerdo. Um toque prolongado do lado direito você passa para a próxima música ou cancela uma ligação. E um toque prolongado do lado esquerdo vai para a música anterior ou você também cancela uma ligação. E presta atenção porque esse botão é físico, tá? Você vai literalmente apertar ele e vai fazer clique, ó.
não é de toque como de outras marcas. Quanto à vedação do Upbeat, eu achei muito boa, né? Ainda mais que é um fone pequeno, simples e tudo mais. Ainda mais se você escolher o silicone adequado para o seu ouvido, a vedação vai ser muito bacana. Tanto que, para o meu uso, para o meu dia a dia, eu nem senti falta de um cancelamento de ruído ativo. Mas uma coisa que eu senti falta foi uma ação para aumentar e diminuir o volume, né? Poder apertar um botão e escolher o volume que eu quero para minha música, para o meu podcast ou para minha ligação. Se ele tivesse essa função, ia ser completo, né? Você ia ter completa independência do fone de ouvido em relação ao seu celular. Apesar do fato de você poder acionar assistente de voz e solicitar o volume que você quer da sua música, não é tão prático quanto só apertar um botão. Quanto à qualidade do áudio, eu gostei bastante, ainda mais pensando que nós estamos falando aqui de um fone de ouvido de entrada. E o que eu quero dizer com isso? É que ele é um fone de ouvido mais simples, mais barato, onde a Philips tirou algumas tecnologias para deixar ele mais acessível. E aí, naturalmente, você vai ter que abrir mão de algumas coisas, como por exemplo aqui nós temos um acabamento de plástico ou uma qualidade de áudio que poderia ser melhor, mas é justificável pelo valor que ele custa. E lembrando, isso não significa que ele é ruim. Por exemplo, um ponto que eu gostei muito dele são os seus graves. A Philips normalmente coloca um grave muito bom nos seus fones de ouvido, então se você gosta de ouvir música, ouvir aquele pancadão, pode ser a taquineira, o funk, você vai gostar bastante desse fone. Lembrando que eu posso ser às vezes um pouco mais crítico porque eu sou um pouquinho mais chato, já que eu trabalho com produção de áudio, de podcast há 13 anos, então o áudio é uma coisa muito importante para mim. Mas eu tenho certeza que os volumes de áudio e a qualidade dele vão agradar muitas pessoas. Precisamos falar também da qualidade do seu microfone, né? Já que você vai utilizar esse fone para fazer chamadas. Em ambientes abertos, na rua, eu achei o microfone com uma qualidade aceitável. Ele capta bastante barulho. Então, se passar um busão do seu lado, vai pegar esse barulho, não tem jeito. Agora, se você está dentro de casa, do escritório, no ambiente mais controlado, você vai ter uma ótima qualidade de áudio. Quem tiver numa ligação com você vai perceber que você não está utilizando o microfone do celular, e sim de um fone de ouvido, mas isso não necessariamente é um problema. Então ele vai te atender muito bem para fazer chamadas e também videoconferências, já que você pode utilizar ele conectado no seu computador. Obviamente, se seu computador tiver Bluetooth. Para você ter uma ideia da qualidade do microfone, né? Agora nesse momento eu estou gravando esse vídeo, você está me ouvindo pelo microfone que está aqui na lapela, né? Só que agora eu vou fazer a troca, a gente está fazendo uma ligação utilizando o fone Bluetooth e está gravando a ligação para vocês saberem como uma pessoa do outro lado da linha estaria me escutando. E aí, o que você achou da qualidade do microfone? Lembrando que a gente está aqui num ambiente controlado, hein? E que é o som de uma ligação telefônica, então normalmente a qualidade já é mais inferior. Agora precisamos falar de bateria. Durante a pandemia eu precisei ligar para minha operadora de telefonia e para ficar mais confortável eu utilizei o fone de ouvido. Eu fiquei 3 horas na espera, isso mesmo, 3 horas. O que foi suficiente para eu tirar o fone de ouvido 100% carregado e ele completamente perder a sua bateria. Então eu fiz na prática o teste de bateria, não teve jeito, depois de 3 horas ele morreu. E aí, depois dessas 3 horas, eu acabei voltando ele para a caixinha para carregar novamente. Essa caixinha ela promete mais 9 horas de carga, ou seja, se você tiver com fone de ouvido carregado, a caixinha carregada, você vai sair de casa com 12 horas de fone de ouvido, mais que o suficiente para você poder passar seu dia. Agora, um ponto negativo desse fone de ouvido é que nesses meses todos testando, algumas vezes ele não desconectava do meu aparelho. Como assim? Qual que seria a lógica? Eu abri a caixinha, ele vai automaticamente se conectar no meu celular. Tirei o fone de ouvido, voltei ele para a caixinha, fechei a tampa, ele tem que perder a conexão. E algumas vezes isso não aconteceu. Às vezes ele não desligava, fazendo com que ele ficasse o tempo todo conectado com o meu celular ou buscando conexão, fazendo com que ele gastasse bateria sem ser utilizado. Então, essa é uma pequena falha que ocorreu algumas vezes nesses meses de teste, tá? Então, fica atento aí do seu lado também. Isso obviamente não desqualifica o aparelho, principalmente pelo preço que ele custa, mas vale dar esse toque aí para você. No momento que nós estamos lançando esse vídeo, o preço médio dele é de 300, 350 reais, mas você encontra promoções de até 270 reais. Eu considero um valor bem justo, ainda mais por ser um produto que está no Brasil oficialmente com garantia de
12 meses. Se você ainda não tem certeza se esse é o fone de ouvido ideal para você, vou deixar aqui no card um vídeo com um comparativo de fone de ouvido desse segmento que nós fizemos aqui no canal. Aí eu tenho certeza que você vai achar o fone de ouvido True Wireless Bluetooth ideal para você. Ficou com alguma dúvida em relação a esse fone de ouvido da Philips? Deixa aqui nos comentários, eu quero te ajudar. Aproveita, segue a gente lá no Instagram, porque a gente sempre faz sorteio de celular por lá, e se inscreve aqui no canal também. Não esquece de clicar no joinha e compartilhar esse vídeo. Até a próxima, tchau! Você encontra esse fone de ouvido... E presta atenção... cara... E é resistente.